As mulheres perguntam isto para seduzir você, mas a maioria dos homens não percebe. Às vezes, quando uma mulher quer seduzir você, ela não usa batom vermelho nem se senta no seu colo. Ela faz uma pergunta. Pode parecer casual, brincalhona, até amigável, mas por trás dessa superfície existe um convite. Um que a maioria dos homens ignora completamente. E quando ignoram, ela segue em frente, ou pior, presume que você não é esse tipo de cara. Neste vídeo, vamos revelar 12 perguntas que as mulheres fazem quando estão tentando seduzir você. Mas a maioria dos homens não percebe os sinais porque eles não têm a forma de uma paquera típica. Essas perguntas são feitas para criar tensão sexual, testar sua presença emocional e abrir uma porta para a intimidade, tudo sem que ela precise dizer uma única palavra explícita. Vamos lá. Primeiro ponto, você é sempre tão calma assim? Ela pergunta isso com um sorriso curioso, geralmente. Depois de algo um pouco caótico, um atraso, uma piada sem graça, um momento tenso. Ela estuda seu rosto como se estivesse tentando descobrir se é uma máscara. Por que ela pergunta? Porque a calma não é apenas sexy, é excitante. Especialmente em um mundo de homens hiperestimulados e reativos. O que ela realmente está perguntando é: posso me soltar na sua frente e ainda me sentir segura? Você vai se manter firme quando eu me descontrolar? Você consegue se manter composto, mesmo na cama? Ela não está apenas perguntando sobre o seu temperamento. Ela está testando a sua capacidade de intensidade. Aquela que se mantém quando as coisas esquentam entre os lençóis. Se você perder essa deixa, ela vai te rotular como legal, mas chato. Se você captar a deixa e responder com uma compostura divertida, de repente você se torna o homem que ela consegue imaginar se despindo lentamente, não apenas emocionalmente, mas literalmente. Segundo ponto. Você sempre cheira tão bem assim? Ela diz isso com um meio sorriso, talvez se inclinando um pouco para frente, parece um elogio, mas não é. É uma porta de entrada. O que ela realmente está fazendo é convidar para uma conversa sobre o seu corpo. Como ele se sente, como ele cheira, como ele existe no espaço físico. A maioria dos homens apenas diz, obrigado, e muda de assunto sem jeito. Mas o homem que mantém contato visual e diz, você percebeu isso? Ou que bom, saber que está funcionando com você. Abre a porta que ela acabou de entreabrir. Essa pergunta é a maneira dela de dizer, estou atenta à proximidade que quero ter. Já estou me imaginando perto de você. Seu corpo não é invisível, para mim. Se você estiver presente o suficiente para perceber isso, ela não vai esquecer como você a fez sentir, ou como ela começou a querer mais. Terceiro ponto, você já se meteu em encrenca? Essa pergunta escapa. Quando ela está se sentindo brincalhona, mas um pouco perigosa. Talvez você tenha dito algo ousado. Talvez seu humor tenha sido um pouco ácido. Talvez você simplesmente não tenha se filtrado como outros caras fazem. Ela faz uma pausa. Inclina a cabeça. Dá um sorriso de canto. Você já se meteu em encrenca? Ela não está perguntando se você levou detenção na escola. Ela está perguntando, você é o tipo de homem que vive no limite? Você consegue lidar com o caos e gostar disso? Você é alguém com quem eu poderia perder o controle só um pouquinho. É sedutor porque insinua a possibilidade de quebrar regras juntos, não necessariamente regras morais, regras físicas, regras sociais, regras da madrugada. Se você souber lidar com isso, por exemplo, só quando valer a pena, terá criado uma intriga erótica com 8 palavras. Pare um instante, se você não está apenas atrás de mulheres, mas se transformando em alguém que as mulheres desejam, comente imã, eu respeito essa energia. Quarto ponto, você me diria se eu fico melhor sem roupa? A frase vem envolta em autodepreciação ou humor. Ela está experimentando roupas. Faz uma careta no espelho. E então, seja sincero, eu fico melhor sem isso? Não se trata realmente da roupa. Ela está observando seu rosto enquanto diz isso. Observando o lampejo de desejo, de calor, de tensão. A maioria dos caras prefere não arriscar. Dão uma risadinha educada ou mudam de assunto. Mas aqui ela está dizendo, já estou me imaginando nua perto de você. Estou te convidando a flertar de volta. Gentilmente, não de forma grosseira. Quero sentir seu olhar sobre mim, sem medo. Um sorriso malicioso no momento certo, uma pausa e isso depende de quanta confusão você está tentando causar, em voz baixa, e ela não estará mais pensando na roupa. Ponto 5. Você já ultrapassou algum limite e gostou? Ela pergunta isso do nada, tarde da noite talvez, tomando uns drinks, talvez depois de um momento de contato visual que dura um pouco demais, e de repente, qual a coisa mais inapropriada que você já fez e não se arrependeu? Ela não está pedindo uma confissão criminosa. Ela está sondando. Não por fatos, por nuances. Ela quer saber. Você ainda é educado quando está escuro? Você sabe como quebrar as regras com charme? Eu me sentirei emocionada ou com medo se eu disser sim para você? Essa pergunta é uma tática de sedução indireta.
Porque se você responder com ousadia, mas controle, ela começará a te ver não como um garoto, mas como um homem que sabe como lidar com ela quando ela está mais imprevisível. Ponto 6. Qual é a sua maior aversão? Essa pergunta parece inocente, como uma conversa casual para iniciar um papo em um aplicativo de namoro. Mas não é. Ela não está tentando se excluir. Ela está tentando descobrir o quão altos são os seus padrões. Porque um homem com padrões baixos é fácil de seduzir. E não de uma forma que a faça desejá-lo. Ela quer ser escolhida por alguém que não se impressiona com qualquer um. A pegadinha, quando ela pergunta o que te desagrada, ela não está procurando a resposta. Ela está observando o quão deliberadamente você a dá. Se você disser energia ruim, ou pessoas que não se importam com nada, ela te esquece em 1 hora. Mas se você disser pessoas que não conseguem ficar em silêncio ou não têm autocontrole, aí sim ela se interessa. Porque agora ela precisa se perguntar, será que eu consigo atingir esse nível? Será que eu poderia ser a pessoa que o fará perder a cabeça só uma vez? É aí que a sedução floresce, não em ser querido, mas em querer ser a exceção. 7º ponto. Você é tão intenso assim com todo mundo. Ela pode perguntar isso depois de um momento de contato visual que se prolonga um pouco mais do que o necessário. Depois de uma conversa em que ela se sentiu vista, não apenas ouvida, depois de uma piada que foi um sucesso. Ela está corada, nervosa, curiosa e um pouco desafiada. A verdadeira pergunta que ela está fazendo, sou especial? Ou você faz todas as mulheres se sentirem assim? Essa conexão é real ou é só o seu jeito? E ainda mais profundo, se eu ceder ao que estou sentindo agora, estarei caindo em uma armadilha, ou entrando em algo raro, como você responde aqui importa. Se você disser, só com quem importa, ou melhor ainda, apenas sorrir e não responder, você deixa a atenção no ar. E esse silêncio, esse mistério, faz mais para seduzi-la do que qualquer elogio jamais conseguiria. 8º ponto. Você já teve uma conexão que pareceu meio perigosa? Ela não dirá isso com uma voz sensual. Geralmente sai suave, como se estivesse revelando um segredo. Ela vai acrescentar algo como, sabe aquela sensação de que provavelmente é uma má ideia, mas mesmo assim você não quer parar de falar com a pessoa? É aqui que a maioria dos caras se atrapalha. Eles tentam transformar isso em terapia. Ah, sim, eu tive uma ex tóxica. Ou mas agora eu evito esse tipo de coisa. O que ela tá realmente perguntando é, você seguiria o desejo, mesmo que não fosse seguro? Eu conseguiria me perder com você. E ainda confiar que você aguentaria. Não se trata do seu passado. Trata-se de saber se você é ousado o suficiente para se sentir vivo com ela. Se você responder algo como, acho que as melhores coisas são sempre um pouco perigosas. Você acabou de dizer a ela, sim, eu poderia te destruir de todas as melhores maneiras. Mas eu aproveitaria cada segundo disso. E isso te coloca na lista de fantasias dela. Ponto 9. Por que você tá me olhando assim? Para deixar claro, ela sabe o porquê. Ela sabe exatamente o que está fazendo quando pergunta. Isso não é uma pergunta de verdade. É um convite, ela te pegou olhando, mas, em vez de te confrontar, ela te chama para perto. Ela tá te dando um momento de tensão e vendo o que você vai fazer com ele. A maioria dos caras entra em pânico. Desviam o olhar, pedem desculpas, fazem piada. Péssima ideia, ela não está desconfortável, ela está curiosa. Esse é o tipo de pergunta que desperta o desejo. Ela está se perguntando o que ele estava pensando agora. Era algo inocente? Ou algo malicioso? Ele diria em voz alta se eu perguntasse a resposta certa. Você mantém a atenção. Você sorri lentamente. Talvez diga, só estou tentando imaginar o que você faria se eu não parasse. Agora ela está sem jeito. E agora você está na cabeça dela, muito depois de ter ido embora. 10º ponto. Eu te deixo nervosa. É aqui que a coisa fica séria. Essa pergunta geralmente surge no auge de uma conversa cheia de flertes quando a troca de farpas está eletrizante, os olhares se prolongam e a tensão entre vocês se torna palpável. Então, com uma pausa silenciosa e uma inclinação travessa da cabeça, ela dispara, eu te deixo nervoso. Ela não está sendo arrogante, ela está testando seus limites. Ela quer saber, você consegue lidar com meu poder feminino sem se encolher? Eu te intimido ou te excito? Um homem fraco gaguejaria, faria uma piada ou diria, pé fi, não. Uma em que ela deseja, ele a encara e diz, só nos sentidos que importam. Ou melhor ainda, não diz nada. Apenas sorri de canto e deixa o silêncio se intensificar. Agora ela sabe, você não se intimida com a intensidade dela, você tá ali pra brincar com ela. Ponto 11. Você tem habilidade manual? A pergunta surge do nada. Talvez durante uma conversa sobre consertar algo, cozinhar, desenhar, qualquer coisa, mas o tom dela muda, o olhar dela demora-se.
Este é um dos testes de sedução mais antigos que existem. Ela não está interessada em saber se você consegue apertar um parafuso, ela está perguntando: você tem confiança física? Você conseguiria me tocar com vontade? Sua sensualidade está enraizada no seu corpo? Ou é só coisa da sua cabeça? Homens que não entendem a pergunta respondem como se fosse uma entrevista de emprego. Eu já montei minha própria mesa. Homens que entendem, eles se inclinam e dizem: quer descobrir? Então fazem uma pausa. E depois não esclarecem nada. Por quê? Porque não saber é a parte divertida. Ponto 12. O que você faria se estivéssemos sozinhos agora? Esta pergunta é a mais direta de todas, mas ainda assim envolta em uma energia de se, para dar a ela uma negação plausível. Pode surgir durante uma mensagem de texto tarde da noite. Pode ser depois de uns drinks, em um canto tranquilo, quando a voz dela abaixa um pouco. O que você faria se estivéssemos sozinhos agora? Vamos analisar isso pelo que é. Isso não é um joguinho de flerte. É assim que ela está dizendo: quero saber como seria ser desejada por você. Quero sentir essa fome nas suas palavras, mas só se for controlada. Quero imaginar o que você faria antes de deixar você fazer. Os homens costumam responder de forma muito agressiva, tentando parecer dominantes. Isso é um erro. Essa pergunta exige contenção. Tente algo como: eu provavelmente me sentaria mais perto. Deixaria o silêncio se prolongar. Veria quanto tempo você aguentaria antes de quebrá-lo. Então não diga mais nada. Deixe a imaginação dela correr solta. Deixe que ela preencha as lacunas. Não é só assim que a sedução começa. É assim que ela se mantém.